Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Eduardo Frezarim. Nós estamos aqui para mais um episódio do INA Podcast, INA Empreendedores Podcast, que tem como objetivo falar com empreendedores e empreendedoras que estão em diferentes níveis, em diferentes estágios da sua caminhada. E hoje a gente está com um grande empreendedor, aquele empreendedor raiz aqui, o Léo, da Dr. Foods. Obrigado. É um grande empreendedor, um cara que eu sou cliente, eu conheço há muito tempo, que a gente já caminhou junto e sei da seriedade, do quanto você é um servo por excelência, Léo. E a gente está com o Thiago também, Ferreira, nosso parceiro aqui, está sempre com a gente no INA Podcast. Então é isso aí, vamos lá que a gente quer conhecer um pouco melhor de você, Léo. Eu sei que você é sócio, fundador da Dr. Foods, Isso. Eventos. Está na minha área também, na área de eventos, né? Mas mais com a parte de alimentação. Fala um pouco aí de você, da Dr. Foods, antes de começar. Olá, Thiago Frezarim, para mim é uma honra estar aqui, certo? Quando eu recebi o convite, assim, fiquei um pouco tenso, na verdade, não vou mentir, mas depois Deus colocou no meu coração, seja simples e verdadeiro e fala o que você é, o que você foi, o que você passa. Legal. Então hoje posso falar, assim, um pouco da minha história, quando começou a Dr. Foods, quando eu comecei a ir para o ramo da alimentação, isso foi em 2000, praticamente no ano de 2000, quando eu tinha outra empresa aqui no Brasil e acabei quebrando, certo? E nisso eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil e lá chegando acabei indo para trabalhar num restaurante. Mas espera aí, Léo, vamos por partes. Em 2000 você iniciou um negócio. Eu já tinha um negócio já. E quantos anos você tinha nessa época? Na verdade, para mim ter o meu primeiro negócio foi com 17 anos, meu pai teve que fazer emancipação minha. Olha que legal. Com 17 anos eu comecei a empreender. Que da hora. Depois, aos 23, aí tinha um sócio que acabou dando uma rasteira e eu tive que ir para fora do Brasil para pagar a dívida, praticamente só dívida, que me deixou com dívida. E nisso eu comecei a trabalhar num restaurante. Isso foi na Inglaterra. Fui para Inglaterra, 2 anos na Inglaterra. Comecei lavando prato e tive uma oportunidade muito grande de conhecer um chefe muito famoso lá, em português, que foi meu professor, foi meu mentor e me ensinou muita coisa. E nisso comecei a pegar gosto pela cozinha, e nisso eu tive a oportunidade de me formar em chefe de cozinha lá na Inglaterra. Que legal. Eu estudei lá na Inglaterra, pelo próprio restaurante que eu trabalhei, que era uma companhia com 70 empresas, 70 restaurantes, e ela tinha o próprio núcleo dela de ensino. Formava os próprios chefes. Formava os próprios chefes. Então eu tive a oportunidade disso e fiquei lá esse tempo trabalhando e estudando. Aí depois vim para o Brasil, depois fui chamado para ir para Portugal. Aí voltei para Portugal. Pelo mesmo restaurante? Não, outra companhia daí. Outra companhia? Outra companhia. Tive a oportunidade de voltar para lá. Aí lá em Portugal fiquei 8 anos aí. Então sua experiência fora aí são de alguns anos aí. Bastante. Não dá nem pra acreditar, a gente olha pro Léo, não dá nem pra perceber que o cara tem mais de 60 anos. Não, 61. Não, 45, 46 mês que vem. Tá bem, tá muito bem. Mas assim, Léo, voltando um pouco nessa história, você falou que começou a empreender com os 17 anos, né? O que eu acho legal desse podcast, o que a gente quer, gente? Qual é o objetivo, né? Falar com empreendedores como o Léo e mostrar, assim, que é difícil, como tem sido, né, Léo? Mas é possível, principalmente quando o teu propósito de empreender está alinhado com o propósito do reino de Deus, né? Com certeza. Imagino, eu não sei se aos 17 anos você, quando começou a empreender, já conhecia o Senhor, já caminhava com o Senhor? Não. Mas existia dentro de você você era inconformado com alguma coisa, porque aos 17 anos para iniciar um negócio, emancipado pelo pai, o que foi? Sabe aquela questão assim de você tem um sonho, certo? Você quer voar, mas você voa com as suas próprias asas, entendeu? E sem você ter um propósito, sem você ter uma direção, eu tô trazendo o dia de hoje, se eu tivesse naquela altura, aos 17 anos, entendeu? Sim. Então eu era um sonhador. Eu queria ser e que bati muita cabeça. Tive no começo, tive sucesso,
entendeu? Eu tive muita gente que me ajudou, eu tive no norte do Paraná, Ponta Grossa, depois eu abri uma filial em Arapoti. Então, eu estava num ramo Isso assim... antes dos 23 anos. Antes dos 23. Qual que era, né? Eu trabalhava com material de papelaria, computadores e uma construtora. Sim. Depois eu fui sócio de uma construtora também. Uhum. E depois eu tive uma desilusão com o sócio, que acabou pegando um dinheiro na época e eu já não tinha onde sair mais. Já não tinha mais crédito, já não tinha mais nada e eu tive que, um dia lendo a Folha de Londrina, vi lá um anúncio, emprego na Inglaterra. Aí falei, nisso meu filho estava com 9 meses, o Pedro. Nossa. Ele já tinha 9 meses. Estava vivendo um momento difícil. Difícil, com 9 meses e o que eu posso falar hoje? A minha vida naquela época, você sai de ser um empreendedor e de você não ter um dinheiro para pegar um ônibus. Entendeu? Eu quebrei muito sério, muito sério. Saí do Brasil com muita dívida. E fui. Vamos arriscar, era um outro sonho, mas assim, já com um sonho diferente por ter um bebê, de estar recém-casado. Não era só um sonho, era uma responsabilidade. Era uma responsabilidade daí já, né? em si. E acabei indo e fiquei lá esse período na Inglaterra sozinho. E a minha esposa estava aqui, né? E nisso eu mandava dinheiro para ela e ia pagando as contas. Então, todo esse período fora mesmo foi só para pagar a conta, para honrar. Para honrar aquilo que eu tinha feito, certo? E ainda foi um período muito longo, porque não foi só lá. Depois, a outra, quando eu voltei para cá, depois voltei para Portugal também. E depois ainda fiquei em Portugal 3 anos sozinho também, minha esposa aqui. Aí foi quando a gente resolveu, assim, falar que a gente tinha que voltar e estar junto, ficar junto. A distância até, hoje a gente não tem nem vergonha de falar, mas não sei se vai entrar naquilo que a gente está querendo falar, mas a questão da distância do marido e mulher que não consegue levar uma empresa junto, certo? Que é a base, eu quebrei porque eu não tinha esse entendimento na época. Sim. Então, o que acontece? Dessa distância que nós ficamos, houve até uma separação, certo? Envolveu finanças e teve uma separação. E foi o dia que eu conheci Jesus. Ah, é? Como que foi? Eu vim para o Brasil, a gente já estava separado. Isso depois da Inglaterra? Depois da Inglaterra. Quantos anos? 6 anos na Inglaterra? Não, 2 na Inglaterra, depois 3 em Portugal, depois de Portugal para cá. Você voltou novo na Inglaterra, 25 para 26 anos. Aí, um colega meu de infância, quando eu passava para ir para Ponta Grossa, Curitiba, de Biporã, e ele era um missionário na época, só que eu não acreditava. Não acreditava. E ele falava, Léo, para com isso, cara. Deus tem um propósito para sua vida totalmente diferente. Não é isso que você está querendo agora. Não, mas isso é meu sonho. Eu tenho convicção daquilo que eu quero. Eu sei onde eu estou pisando. Ele falou, você não sabe onde você está pisando. Você não sabe. Entendeu? E nisso, quando a gente se separou, eu peguei e ele foi na casa da minha mãe, cara. Depois de tantos, fazia 4 anos que eu não via ele. Ele ficou sabendo que eu estava em Londrina e ele foi na casa da minha mãe. E ele bateu palma lá e ele falou assim, eu vim te buscar. Nossa. Eu vim te buscar. Naquela hora, assim, parece que é a mesma coisa quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, entendeu? Eu tive o entendimento naquela hora, eu falei assim, aí passou todo o filme, né? Todo aquele filme, tudo que eu vivi, tudo. Ele falou, Léo, você tem um propósito muito grande para sua vida, cara. Vamos começar direito agora, vamos começar certo, entendeu? Aí foi que eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, entendeu? Aí conversei com a minha esposa, falei assim, eu acho que agora a gente pode ir junto embora. Nós fomos juntos, restauramos o nosso casamento, aí veio o João Vitor, que é o segundo filho, que a gente viu que foi uma confirmação mesmo de Deus naquilo que ele tinha para a nossa vida, certo? Que ele nasceu lá em Portugal. Então a gente sabe, tá no caminho certo? Tá. E lá em Portugal a gente serviu mesmo o Senhor assim de todo o coração. E tínhamos célula. Para você ter uma ideia, quando você tem a tua vontade, tanto de você ser um empreendedor, quanto você servir no reino, para você ter ideia, a minha célula começava meia-noite. Porque eu saía do restaurante, catava todo mundo com o meu carro, levava para casa, a gente dava a célula e depois levava o pessoal embora. Entendeu?
Legal. E nisso eu vendo o meu patrão lá de Portugal, eu comecei a pegar mais gosto ainda, porque ele é um baita de um administrador. E eu peguei muito gancho dele. Então eu comecei a pegar uns feedback lá da Inglaterra, de Portugal, e trouxe isso para mim. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, não, eu acho que agora está na hora da gente sonhar mesmo, Sim. mas sonhar com os pés no chão. Né? Eu quero tirar, Léo, antes até de você continuar, 2 aprendizados aí. Você falou que no início da tua trajetória, ainda sem conhecer o Senhor, mas mesmo algumas pessoas que conhecem o Senhor, cometem esse erro que é usar muito de crédito. Né? Porque às vezes você tem um nome limpo. Você tem não é difícil hoje conseguir crédito, né? Você consegue, e de repente você faz alguma sociedade com alguém que já nem tem mais o nome disponível para crédito. Exatamente. E você acaba alavancando o negócio com dinheiro, né? Não que seja ruim, não que seja errado, né, Thiago? Tem muita empresa que precisa de financiamento, precisa de crédito, mas o crédito, na minha visão, ele tem que ser específico para um projeto, para uma ação, para uma finalidade bem específica, né, Léo? Exato. Quando a gente usa o crédito para fazer capital de giro, fluxo de caixa, isso não é muito bom, porque daí você vai consumindo aquele dinheiro, chega uma hora que você tem uma dívida. Isso eu acho que é um ponto que fica um aprendizado, né? Imagino que você aprendeu muito com isso, né? Muito. E o segundo é disso que você falou, da esposa estar junto. Né? De repente a tua esposa não precisa estar dentro do negócio, mas ela precisa saber o que está acontecendo no negócio. Né? Ela precisa saber quais são os seus planos, quais são os seus o planejamento que você tem, né, Thiago? Acho que é importante a esposa, de alguma forma, estar junto. A unidade, né, no negócio é bem importante, né, Léo? Imagino que isso para você fez toda a diferença. Quando a Renata começou a entender e olhar melhor a tua profissão, o teu negócio, mudou. Eu vejo hoje que no princípio a gente tinha um golzinho, você tem ideia? Então, para carregar todas as coisas dentro era aquela, mas era uma alegria, você tá entendendo? Por quê? Nossa, mais um evento, tá rendendo, certo? Então vamos, mas igual você falou, a esposa, ela é muito fundamental na base do teu alicerce, entendeu? Tanto na tua casa, que nem hoje, já a Renata e os meus filhos já não estão mais dentro da empresa, se eu ficar. Porque todos os pratos, independente se tem outros cozinheiros trabalhando com a gente, aí todos os pratos têm que passar por mim no final. Eles passam por mim para depois sair. Não é porque você não está confiando neles, não é isso, entendeu? É porque a gente quer sempre manter o mesmo padrão em todos, entendeu? E nem sempre todo mundo está igual. Às vezes eu também posso errar na hora de eu pegar. Mas daí a pessoa que está trabalhando comigo do lado fala assim, Léo, o outro você fez assim. Olha, tá vendo? Ela vestiu a camisa. Então ela me chamou a atenção e eu tenho que aceitar aquilo, porque naquela hora eu tinha que ter feito isso aí. Então eu acho muito bacana esse feedback que eles dão também na hora que vai soltar os pratos. E é legal que isso é uma estratégia de marketing, né, Léo? Porque eu imagino que a maior parte dos seus clientes são participantes, convidados de festas, de eventos onde você cozinhou, teu garçom atendeu bem, o convidado do evento gostou da comida e falou, poxa, quem que foi? Qual buffet? Bem isso mesmo. E aí, imagino que a partir daí é que você estava me dizendo agora há pouco que a gente fez com você uma vez um evento num shopping e que depois o shopping te indicou para outros eventos que aconteceram lá. Também. Então, isso é uma boa estratégia de marketing. Sim. E aí você tem usado isso, então, os garçons ali, para dar e orientar eles, olha, o seu cartão de visita aí, capricha no atendimento. E o trabalho deles é fundamental na frente, igual eu comentei agora, né? E a gente, o que eu acho mais bacana é quando no final, a pessoa chega para você e fala, nossa, aquele garçom, aquele maître, aquela pessoa, mas me tratou tão bem, e fala assim, olha, esse aqui é para eles, tá entendendo? Rapaz, eu me emociono, falar bem a real, eu me emociono muito. Legal. Léo, muitas pessoas que estão ouvindo a gente sonham em empreender e hoje talvez estejam num emprego, né, com carteira assinada, cumprindo 8 horas diárias, e fica pensando, mas como que eu vou conseguir tempo? Como é que eu vou conseguir? Por onde eu vou? Por onde eu começo? Né? Você poderia contar um pouquinho do início? Como foi, assim, quando você foi começar? Muito mais
desafiador do que hoje, porque hoje você já tem pessoas, tem clientes, tem, imagina, fornecedores onde você compra todos os insumos, que é legal, gente, que o Léo, ele realmente é um buffet, né? A gente contrata a Dr. Foods Eventos e não se preocupa com mais nada. Ele compra todos os insumos, ele produz, né? Então, você deve ter vários fornecedores hoje, mas para quem está ouvindo, que está pensando em iniciar um negócio, mas sem abrir mão do emprego onde ela tem, porque é uma necessidade, né? Como é que foi esse começo? Que dica que você daria, assim, o que funcionou e o que não funcionou? O que você fala, olha, não faz isso, porque pelo menos para mim não funcionou. Então, o meu início, o que eu aconselho, assim, eu vou pegar uma base daquilo que foi o meu começo, certo? Que foi a determinação, força de vontade e a minha fé, certo? E eu comentava com a minha esposa, ela falava, mas como que você vai aguentar levar tudo isso? Eu falei, não, Deus vai capacitar a gente e vai dar força. E foi o que eu comentei agora há pouco, a minha empresa hoje ela é baseada mesmo em provérbios, em todos, do 1 ao 31, todos, certo? Então o que me deu mais força no início foi isso. Então o que eu aconselho hoje? Você não tem como você subir um degrau e pular no topo da escada. É tudo gradativo. Igual eu comentei, eu comecei com um carro que era pequeno. Que era o seu carro? Que era o meu carro de vir na igreja, de ir para todo lado. De um imigrante que voltou para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? Imagino que ali os talheres, não sei, as panelas também. Você começou a usar algumas coisas até da tua casa, de repente. Isso, era bem isso. Bem isso. Comecei a usar as coisas que eu tinha em casa. E quando eu comecei a fazer os eventos aqui, eu não tinha nada. Nada. Para falar bem a real para vocês, eu não tinha um garfo. Assim, que falar da empresa, não tinha. Não tinha nada. Uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que foi no teu começo, Léo, é o que eu via você cozinhando aqui na igreja, como voluntário. Sempre foi. Imagino que isso também tenha sido uma porta que Deus abriu para você, muitas vezes como voluntário, abriu portas, porque eu te conheci, não foi porque eu fui num evento onde o Léo estava cozinhando. Eu vi o Léo servindo na igreja, cozinhando em eventos da igreja, fui, puxa, o Léo cozinha super bem, será que o Léo faz um evento para mim? Foi bem isso, né? Nós acabamos pegando uma intimidade maior assim aqui na igreja mesmo, né? E tanto servindo geração, em todos os eventos. A pandemia agora que ficou um pouco afastado, né? Mas a gente sempre estava aqui. Se não estava fazendo evento lá fora, estava aqui dentro da igreja. E o mais bacana é que, assim, tanto eu como a minha esposa e tanto a empresa em si, nós sempre demos prioridade para a igreja em relação aos dias do evento, certo? Porque Deus sempre honrou. Sempre honrou. Você vinha fazer um evento num dia, num final de semana aqui, no outro tinha para você falar assim, hoje não dá porque a minha agenda tá cheia, entendeu? Então sempre teve a honra da parte de Deus, sempre. Então é muito gratificante, igual você falou. Foi uma porta muito grande. Hoje eu tenho vários clientes, empresários aqui de Londrina também que a gente faz, foi por causa da igreja, né? Conhecemos aqui dentro. Então até, uma dica, né, para quem está nos ouvindo. De repente você quer iniciar um negócio. Coloca o teu dom, o teu talento à disposição do reino. As pessoas podem te conhecer aqui. Eu já contratei funcionários que eu conheci servindo aqui na igreja e eu olho e falo, puxa, essa pessoa tem muito proatividade, iniciativa, vou contratar. Ou um prestador de serviço como você. Então, se você tem esse sonho de empreender, se coloca à disposição. Exatamente. E Deus honra, como você disse. Com certeza Deus honra. Claro que você não vai colocar por esse motivo. Mas é mais um motivo. O primeiro tem que ser servir a casa do Senhor, servir a Deus, mas tem mais um motivo ainda que, de repente, servindo ao Senhor, uma porta pode se abrir, né, Tiago? Exato. É bem bacana você ter comentado isso em relação a você vir com o teu coração, não com a tua vontade. Falar assim, não, eu vou lá porque eu vou ter alguma coisa em troca. Não. Deus não faz barganho, né? Ele faz o certo. Então, você vem com o coração aberto, Deus vai te honrar em tudo. Em tudo. Tudo mesmo. Sim. Não, e às vezes é uma forma de colocar em prática mesmo, né? Você tem um talento lá, você está guardado aquele talento, né? Põe em prática, vai mostrando, vai praticando, né?
e vai aparecendo, né? E as oportunidades começam a aparecer quando você menos espera, né? Exatamente. Às vezes você vai se relacionar, a gente vê alguns pequenos empreendedores que começam na área de gastronomia, né? O cara começa a conhecer bastante gente, o pessoal vê que ele vem aqui servir, daqui a pouco fala assim, rapaz, ó, eu tô fazendo um pão aqui para vender, né? Isso mesmo. E aí, daqui a pouco já tá se expandindo, e começa com um pequeno começo, e depois se torna uma história bem grande para se contar, né? Para você ter uma ideia, assim, a Dr. Foods hoje ela tem esse nome, para você ter uma ideia, porque os meus primeiros clientes eram juízes e advogados, certo? Mas aí depois comecei a fazer só para promotor, depois só para juiz, só para promotor, só para juiz. E um dia eu estava em casa, eu falei, preciso dar um nome para a empresa, entendeu? Eu falei, eu vou colocar então o Doutor Comida, então. Você tem doutor aí, né? Eu vou nos eventos, eu tenho doutor. Pronto, chamar doutor também, ainda quando eu coloquei o nome, eu acho que a Rei e o João, eles estavam na campanha lá do Rio Grande do Sul. Que eles foram de Lajeado, e eles tinham ido para lá, para o Rio Grande do Sul. Aí eu mandei a mensagem para ela na hora, falou aqui, ó, o nome da empresa vai ser esse aqui, Dr. Foods Eventos. Ela falou, eu falei, senti muito de Deus no meu coração aqui de descer esse nome. E foi que tá aí hoje, no mercado, sendo conhecido. A gente teve umas 4, 5 vezes, nós fomos na televisão também, fizemos algumas receitas lá no programa, mas por causa do tempo também, assim, não tô tendo para ir lá, né? Mas a empresa começou mesmo pingando, assim, igual uma torneira, gente. Igual uma torneira. Sim. E hoje a gente já está conseguindo encher uma caixa d'água. Que top. Tá transbordando já essa caixa d'água. Em nome de Jesus. Voltando àquele assunto lá, não foge não. O que não deve fazer? O que você fez? Falou, rapaz, por que eu fiz isso, cara? Lá no começo eu não faria de jeito nenhum. E por meu impulso, cara. Sem o pé no chão mesmo. E querer fazer tudo sozinho no começo, sem perguntar para as pessoas com mais experiência. Isso que eu aconselho. Você quer montar um negócio, igual até o Fresarim comentou aqui, você tem um sonho, você falou do pão, de você fazer isso, mas então se você tem, vai e conversa com uma pessoa que já está no ramo, entendeu? Você pode ter certeza que, se for da vontade de Deus, essa pessoa vai te ajudar muito, muito para abrir esse leque para você. Então eu não começaria um negócio no escuro hoje, sem ir buscar a fonte. Certo? Sim. E trocar ideia, ir começando devagarzinho, entendeu? Sim. Gente, isso que o Léo tá falando, eu acho fundamental isso, Léo. A própria palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Claro que você tem que saber com quem você vai procurar e conversar e abrir o seu coração. Sim. Tem que ser pessoas que são de confiança, né? Muitas vezes cobertura espiritual não que vai te dar uma direção técnica, uma direção empreendedora, mas que vai orar por você e tal, mas procurar também pessoas que tenham conhecimento técnico. Exatamente. Talvez o sistema S, Sebrae, Senai, né, Senac, isso é muito fundamental. Então treinamentos, que tem mentoria, que tem consultoria, e buscar pessoas que de repente estão na área, né, Léo? Eu não sei se você chegou a fazer isso, conversar com alguém que trabalhava com alimentação, com buffet, até para entender o mercado, como funciona. No começo, como eu comecei a fazer mais para, tipo, igual eu falei para vocês, né, juízes, promotores. Então, eu teve uma época que eu fui trabalhar até de empregado, trabalhando já de empregado, já tendo uma empresa, eu fui trabalhar de empregado para outros buffets também. Certo? Até para ver como é que eles faziam. Para ver como que eles faziam, certo? Eu falei, mas você é empresário e vai trabalhar de empregado dos outros também? Eu falei, não, nada de vergonha, entendeu? Eu estou buscando a sabedoria para mim. Sim. Então, em muitos buffets, até um evento que eu fiz muito grande, num buffet grande aqui também, que era de frutos do mar, e eu fiz o evento e eu aprendi muito naquele evento, porque foram 450 pessoas e era tudo empratado, e eu fui contratado por esse outro buffet para fazer um prato só, e eu acabei ficando a noite inteira para servir todos os pratos, porque o dono do buffet estabilizou a cozinha inteira, e as cozinheiras que estavam lá falou, você não pode ficar aqui para ajudar a gente, porque a gente está sem norte. Eu falei, então vamos começar tudo de novo, todo mundo coloca as panelas em cima do fogão, nem uma faca na mão, vamos orar primeiro. Vamos orar. Aí oramos,
Passados 5 minutos, o pessoal já tirou aquele estresse. Eu falei, agora a gente vai começar a servir de novo, gente. Vocês estão firmes aqui? Vamos que eu vou ficar com vocês até o final. Eu não precisava ficar, entendeu? Mas eu senti que naquela hora o meu propósito era de estar ali também, entendeu? De estar ali. De ter levado a palavra também, de ter orado, fez toda a diferença para aquela turma lá. Sim. E eu fui embora cheio, falando, mais 3, 4 horas não vai fazer diferença, né? Se é para você poder ajudar as pessoas, não tem problema nenhum. Não é só o dinheiro, né? Não. É o ministério também, né? É o ministério também. Legal. Não, isso é trabalhar para o Senhor, né? Tempo integral, né? Aquilo que a gente fala bastante sobre isso, né? Que o nosso negócio, ele faz parte do ministério em tempo integral, né? Lá na tua empresa, né? Na empresa que você tem, isso faz parte do plano de Deus para a tua vida e é para você usar esse talento em prol do reino, né? Então, você está ali, o teu ministério de um empresário é tão importante como o de um pastor ou de um missionário, cada um no seu papel, cada um com um plano específico de Deus, mas nos olhos de Deus todos iguais, né? Porque Deus tem um plano para cada um específico, né? Exatamente. Então, né? Às vezes a gente fala do empresário, mas no caso ali você estava como empresário e como funcionário também, né? Servindo naquele momento, exatamente. Né? O plano de Deus para a tua vida naquele lugar, né? E até assim, outra situação, né? Em relação assim, você não faria hoje, né? E até o Fresarim comentou, eu só quero refrisar isso. É de você não escutar pessoas que não têm um propósito na vida, entendeu? Não tem. Porque às vezes a pessoa vai comprar a tua ideia e vai vender para outro. Então tem que ter muita sabedoria nisso aí. E eu comecei a ter essa sabedoria, vai fazer agora, porque não é fácil, gente, empreender também, não é? As pessoas acham que é fácil, você chega num degrau assim. Eu estava conversando com o Thiago sábado passado, que ele me encontrou na rua, eu falei, vou fazer compra, então vamos lá. E não é fácil, você tem que levantar. Eu levanto todo dia às 4:30 da manhã, às 4:30, certo? Então eu tenho meu tempo devocional às 4:30 da manhã. Depois eu faço minhas atividades físicas. Encontrei com o Léo, era no sábado, não era nem 8 horas da manhã ainda, eu estava indo pro mercado fazer compra pro restaurante, ele já estava limpando a van e tal. Falei, cara, cristocidência, né? Já parei o carro, já conversei com ele, mas isso, era cedo, né? Cedinho, e eu já estava indo no mercado, ele já devia estar na Kombi ali limpando, fazia tempo. Fazia tempo. Já tinha até ido no mercado 24 horas. Olha lá, ó. Comprar, alguma coisa deixa para comprar na madrugada daí, né? Que daí eu vou de madrugada, que é mais tranquilo. Eu acho que eu funciono mais de madrugada, entendeu? Tanto para pensar, para elaborar cardápio. E Deus tem me dado muita graça em relação a inventar pratos, e Ele me dá assim na madrugada, no meu tempo de oração. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe qual que é que a gente tem que descascar essa semana, né? Então eu falei, então me dá sabedoria. E as pessoas que trabalham com a gente falam muito em relação a isso, né? Falam, Léo, como que você tá com esses pratos na cabeça? Porque eu não ando com receita, eu não ando com nada. Então, 90% dos pratos que a gente serve hoje na Dr. Foods são pratos meus, elaborados por mim. E 10% a gente tenta puxar alguma coisa de outra, entendeu? Sim. Mas eu não ando com receita, é muito raro, muito raro. Sim, tudo aquilo. Tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Então, por isso que, às vezes, principalmente a minha mãe fala, nossa, mas você está muito tenso. Eu falo, não é que eu estou tenso, mãe, é que eu estou pensando. Estou lembrando. Estou pensando, aí você tem que abaixar o download do cérebro e falar assim, não, peraí que tenho que mentalizar aqui onde que está essa receita aqui no HD aqui. E é bem isso. Mas é muito importante isso, a gente ter o nosso tempo também, igual eu falo. Aí o Fresarim falou, mas quanto que você tem tempo? O tempo você consegue. E eu não durmo cedo, eu durmo 11 horas. Quando não tem evento na igreja, tá? Quando não tem que servir, quando não tem que ir na célula. Às vezes chega um pouco mais tarde, mas ali às 4:30 eu tô de pé já. Com despertador, sem? Sem despertador. Sem despertador. Sem despertador. O organismo já acostumou. Já acostumou. Não, e o Léo, essa agendinha dele tranquila, faz 8 horas como funcionário, tem mais uns 15 departamentos da empresa para cuidar. O cara ainda faz uma meia maratona,
Isso. Maratona você já fez? Não, vou fazer em agosto. Vai fazer uma maratona em Maratona agosto. é 45 quilômetros? 42. 42 quilômetros. Tem que correr, sei lá quantos quilômetros por semana para treinar. Não, e agora, tá de boa, já. Não, e agora eu tive mais um desafio, né? Que daí eu tenho que participar na academia com os meninos também, com meus filhos, né? Daí eu tive que começar a academia com eles também à noite. Então tem que revezar isso aí também. Rapaz. Mas ó. Você não cansou, não, né? Hã? Você cansou já? Oxe, já faz tempo, lá no começo já. Quando o cara falou que tava voltando no mercado 24 horas, eu já falei, rapaz. Não, mas Léo, agora sim, ó. Vamos falar um pouquinho, eu vou aproveitar o teu gancho aqui, né? Eu acho que a gente sabe que na área de gastronomia tem muita gente que empreende. Acho que talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente são da área da gastronomia, seja do restaurante, seja do pequeno empreendedor que faz bolo, que faz doce, né? Eu tenho lá no meu prédio, tem uma tia do bolo, rapaz. É a mulher. A gente tem um WhatsApp do prédio ali, né? Que é só dos moradores. Todo dia tem anúncio de pão, de bolo, de esfirra e, cara, e ela tira um bom dinheiro, porque todo dia tem um monte de gente comprando, cara, né? Então, mas eu sei que deve ter muitos, inclusive da igreja, com certeza tem vários, assim, né? Cara, conta pra gente algumas lições que você acha que vale a pena compartilhar da gastronomia, né? Da tua experiência, não como gestor, mas que você viu assim, olha, o que vende, o que você aprendeu, né? Nesse tempo aí. Nesse tempo, assim, com a Dr. Foods, assim, no princípio eu trabalhava com um cardápio, assim, quase todo igual, certo? E eu vi que precisava abrir um leque maior, assim. Até as pessoas que vão começar hoje falam assim, você é bom no churrasco, você é bom no frutos do mar, você é bom no pão, um exemplo que você comentou agora, então investe nisso, certo? Investe nisso porque é aquilo que você tem que aprender, você ter a certeza daquilo que você vai servir. É igual, a gente não pode errar na hora de servir um evento, não existe o plano B. Não tem como ter o plano B, certo? Então, para as pessoas que vão começar hoje, eu creio que até difícil falar assim, que é tanta lição que a gente tem do início, né, cara? Alguns que deixou a gente decepcionado, alguns que trouxe muita alegria, mas é ter mesmo o pé no chão, cara. Ter mesmo o pé no chão. O que eu aconselho mesmo é você começar com o pé no chão. E a gastronomia hoje, você tem que buscar aquilo que o cliente quer, entendeu? O cliente tem que entender assim, você faz tudo, igual no meu caso hoje, eu faço tudo, igual um cliente ligou ontem, faz a comida mexicana, faço, você entendeu? O cliente liga para você e fala assim, olha, eu preciso de você semana que vem, você tem a data disponível? Eu tenho. Mas eu quero comer isso. Não, isso eu não faço. Então você perdeu o cliente. Certo? Então, não é na gastronomia hoje, no setor de eventos, você tem que atender o cliente, certo? Você tem que oferecer aquilo que o cliente quer. Não fala assim, eu só tenho o arroz e feijão. Não. Tem que ver o que o cliente quer. Por isso que hoje as pessoas mandam, pede orçamentos, manda o cardápio para a gente saber o que você faz. Fala, não, eu quero saber o que você quer. O que você quer comer. Entendeu? Então eu trabalho assim hoje. Legal. Acho que essa é uma boa sacada. Isso é uma coisa importante para a gastronomia e para as outras áreas também, né, Thiago? Acho que quem está nos assistindo aí, se o teu negócio é orientado para o cliente, a chance de sucesso aumenta bastante. Com certeza. É claro que tem momentos que o cliente ainda não conhece, né? Não. De repente você precisa gerar no cliente uma experiência nova, um prato novo, né? Algo. Exatamente. E aí você de alguma forma insere isso. Mas no geral, o cliente, a gente também como cliente, a gente gosta de ser ouvido, Exato. de ter voz, de poder escolher, de poder direcionar o que a gente quer, né? Então, cada vez mais as pessoas são protagonistas, né? Sim. Então elas querem, e aí o nosso negócio vai bem quando a gente consegue entender e não só ouvir e entender o cliente, como entregar para ele algo que ele está esperando, ou mais até, né? Quando a gente consegue surpreender o cliente. Eu acho legal, por exemplo, quando você começou a mandar os seus molhos
naquela garrafinha, é surpreendente, porque as pessoas estão acostumadas a receber aquele copinho mole com a tampinha que desmonta no meio do caminho, na entrega, que você com aquela garrafinha que dá para dosar melhor, que não amassa, que não estraga, surpreende as pessoas, né? E isso gera um marketing espontâneo bem interessante. Isso aí foi muito fundamental, que eu comecei a fazer isso aí. Foi até de um curso que eu fiz há uns 2 anos atrás, que na verdade você vai dar mais para o cliente daquilo que ele está esperando, que é o over-deliver, né? Você vai dar muito mais do que ele precisa, ou do que ele te espera. Então aquilo vai surpreender ele. Sim. Vai surpreender. É igual você faz o cardápio, fecha o contrato com o cliente, e daí a hora que você vai servir, fala assim, olha, isso aqui é uma cortesia da nossa parte, entendeu? Outro prato, ou uma outra sobremesa totalmente diferente daquilo que ele estava esperando, você está entendendo? Você não foge daquilo que você fechou no contrato, mas só que você vai dar mais. Então a gente começou a fazer isso, muito importante, essa sacada aí, muito mesmo. Sim. Você gera no cliente uma sensação de ganho, né? Ele ganho. Tipo, tô ganhando algo, né? Isso é bem importante. Acho que é para todas as áreas. A gente fala que o cliente, ele precisa estar em primeiro lugar, né? Sempre. E ele vai mudando os gostos, né? Por isso que às vezes a gente fala, mas o que você faz, né? Não, eu faço eventos, né? Ah, mas que tipo de evento? Cara, eu faço evento digital, faço evento presencial, eu faço evento online, eu faço cozinha na hora, eu levo a cozinha, eu levo a comida pronta, eu cozinho lá. Ou seja, você dá uma opção, mas para servir, né? O que você faz? O que você precisa? Eu preciso de uma comida boa no lugar tal, né? E que tipo de comida? Cara, o que você quer comer? É bem bacana isso. E assim, outro ponto também que eu vejo a pessoa quando está começando, no meu caso hoje, quando tem alguns clientes novos, porque até quando eu estava conversando com o Fresarim, a maioria dos nossos clientes hoje, ele vem por indicação. Eu não tive tempo ainda de fazer um direto com algum cliente, de eu ir atrás de cliente. A nossa empresa nunca fez isso. Foi só por indicação mesmo, só indicação. Que maravilha. A gente trabalha nunca precisa vender, sempre os clientes que compraram. E eu tenho uma parceria com o pessoal das decorações e de floricultura, e o pessoal trabalha assim, e eles são os vendedores. Eles são nossos vendedores, entendeu? Então a gente monta uma parceria, você fecha, eu fecho com o pessoal da bebida, eu fecho com o pessoal da floricultura, da decoração. Então o que acontece? Eles vendem o meu trabalho e eu ofereço o trabalho deles também. Então você tem que trabalhar com essa parceria, certo? Uma parceria que dá muito certo também. Porque a pessoa é uma pessoa a mais que vai firmar o teu trabalho. Não, aqui ele é bom, pode ir lá. Certo? E outra, eu descarrego nas mídias sociais, né? Que a minha vitrine é lá. Eu trabalho com a vitrine do Instagram, do Facebook e outras mídias sociais, para a hora que o cliente fala assim, mas você não tem como mandar o cardápio, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, você entra lá na minha página, dá uma olhadinha lá, vê o que você acha. Daí a pessoa já vem babando, já e fala assim, nossa, mas não dá para escolher. Eu falo, então, o cardápio é grande. Então não tem como fazer. Falando nisso, segue aí. É Dr. Foods Eventos, né? Com underline. Dr. Foods Eventos. Os dois, Facebook e Instagram, assim? Isso, também. Segue lá, porque eu passo vontade. Eu fico seguindo lá. Nossa, o Léo, nos finais de semana, faz uns stories lá e posta umas fotos. Né, entrega um produto de extrema qualidade. Sabe uma outra coisa que eu quero falar, Léo? É a flexibilidade, né? Porque quando a gente é empreendedor, Thiago, às vezes a gente pensa num formato um pouco fechado de como entregar. Eu penso num buffet, talvez se você está pensando, então se o Léo tem um buffet, então ele tem lá um local com espaço de evento, com uma cozinha estruturada, as pessoas vão até lá. Isso deve acontecer muito em breve, na minha concepção, e eu torço e oro para que Deus te abençoe com um espaço muito legal. Mas o Léo tem a flexibilidade de ir onde o cliente está. De levar a cozinha inteira. Ele leva a cozinha industrial dele para onde começou no Golzinho, mas hoje ele tem, né? Nós temos uma van, tudo equipada. Maior, e ele leva a cozinha. Então, essa flexibilidade que eu quero que você fale também, Léo, porque quem está nos assistindo, isso é importante. De repente você está começando o teu negócio, seja flexível. Né? Se você vende roupa, leva a roupa na casa das pessoas. É isso mesmo. Leva lá uma sacola, deixa para as pessoas experimentarem, volta e busca depois o que ela, né? Ela paga o que ela ficou. Essa semana uma empreendedora me mandou uma mensagem falando assim, Edu,
eu sei que você não deve estar com muito tempo para comprar coisa pro Dia das Mães. Você quer que eu monte um look aqui? Porque eu conheço a tua esposa. Eu monto aqui alguma coisa, entrego para você. Se ela não gostar, ela pode trocar, fica o crédito depois. Sensacional. Sim. Olha que flexibilidade. Então eu queria que você falasse disso aí. É bem importante isso que você comentou, porque as pessoas pensam mesmo. Igual a gente falou, a nossa oração já está no nosso quadro lá, que é para a próxima bênção da parte de Deus seja uma chácara, um espaço grande onde a gente possa ter. Não quer dizer que a gente vai parar com os eventos flexíveis também, porque nós temos que ter as duas opções. Se você tem a flexibilidade, você consegue servir muito mais. E as pessoas, muitos perguntam, mas você só atende no teu espaço? Fala, não, o meu espaço é o seu espaço. O meu espaço é o seu. Isso é inteligente, porque assim, quando você vai atender no espaço do cliente, é claro que você tem a logística, mas no final das contas, a estrutura é dele. A energia elétrica, sei lá, o gás, a água, o espaço, é dele. Então você acaba tendo um custo mais enxuto também. Né? Você consegue gasta trabalhar. Com a logística, mas... você gasta mais que a tua logística, é um pouco mais cansativo, porque carrega e descarrega, mas se você colocar no ponta do lápis, no final do teu custo, entendeu? Aí você ganhou. Sim. Porque igual o Fresarim falou, você não tem essa despesa em si. Certo? Você não tem aluguel, você não tem isso, você não tem aquilo. E o mais bacana é quando a gente vai cozinhar dentro das casas, dentro do apartamento, dentro das casas dos condomínios, a gente chega a ver aquela cozinha assim, as pessoas falam, nossa, mas vai deixar toda reventada. Na verdade, a gente deixa melhor do que a gente pegou. A gente deixa tudo limpo mesmo, entendeu? Tudo limpo. Limpo, arrumado, guardado, montamos as coisas e vamos embora. Eu descobri isso na primeira vez que o Léo fez um evento para mim. Acho que a primeira que você fez, um dos primeiros foi no auditório. A gente tem um pequeno auditório com 83 pessoas. O Léo foi lá, fez. Nem tinha estrutura. O primeiro foi o aniversário da Rafa. Verdade. De 15 anos. De 15 anos. Aí você deixou impecável também. Mas no auditório eu lembro que não tinha estrutura de cozinha. Não tinha cozinha. Depois que o Léo foi embora, eu olhei e falei, mas será que teve mesmo uma cozinha aqui? Ele montou uma cozinha temporária porque ficou zerado, assim, ficou limpo, nós organizado. Dentro de uma sala, né, no andar de cima. Você usou um mezanino que tinha, uma sala, eu subi lá depois, nossa, mas ele usou aqui mesmo, tá tudo, né, porque deixou tudo... Esse é o nosso padrão, que a gente mantém mesmo, entendeu? Até tem lugares que a gente chega para fazer eventos, tipo chácaras, alguns espaços assim, que às vezes a gente limpa antes de começar a trabalhar. Porque não tá naquilo que a gente tem, porque... eu só sirvo aquilo que eu como. Sim. Se eu não comer, eu não sirvo. Legal isso. Se eu não comer, eu não sirvo. Esse que é o nosso carro-chefe, é isso aí. Isso é uma boa diretriz, né? Sim. Uma boa cultura. Eu sirvo só aquilo que eu mesmo como. Que eu como. Se eu não comer, eu não vou servir. Uma vez a gente fez uma entrevista com o Renato, do suco da rodoviária, e ele falou assim, sabe por que meu suco é bom? Porque o suco que eu vendo é o mesmo suco que eu sirvo para os meus filhos na minha casa. Né? Imagino que é o mesmo conceito do que você está falando. Porque daí eu faço o melhor possível. Faço o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. E aí o produto, claro, que vai ficar muito bom. Né? Você pegou um gancho muito forte meu, assim, que é que quando eu estou cozinhando mesmo, eu tenho dentro de mim que eu estou cozinhando para minha família. Eu também emocionei agora. Sim. Legal. Porque daí é a mesma coisa. Então, se eu estou fazendo para minha família, eu estou dando o melhor para eles. Então eu tenho que dar o melhor para o cliente também. Então a minha diretriz é essa. Legal. Entendeu? Legal. Eu vou pegar um gancho de vocês dois aí só para deixar um comentário aí, né? Tava lendo um livro esses dias e o autor do livro falava sobre adaptabilidade, né? Que o momento é de adaptabilidade, né? Às vezes não é só para uma empresa que está começando, não. Depende com uma empresa grande, como é que eu cresço? Ou, aliás, às vezes eu estou num momento difícil na minha empresa. E agora, o que eu faço? Né? Eu preciso me adaptar aos contextos que estão mudando. Exatamente. Ou até para continuar crescendo, né? Sim. Você chega no momento que continua crescendo, estagnou, está ruim? Não está ruim. Mas para continuar crescendo, você vai ter que ser adaptável, né? Parece que é uma coisa, na teoria é fácil, mas às vezes na prática já faz aquilo há tanto tempo. Não, mas sempre foi assim. Né? Sempre fiz assim. Às vezes precisa estar se adaptando, né? Se adaptando ao modelo do cliente, ao jeito que o cliente espera, ao local, se adaptando ao contexto.
Se tem estrutura, se não tem estrutura, a gente faz sem estrutura. Faz sim. Né? O exemplo dos eventos online digitais, né? A gente fala, né? Para quem trabalhava com eventos, aí, o exemplo da Fresarim, até só tinha evento presencial, né? Aí, de a pouco, só tem digital, tem que adaptar, cria estúdio, muda estúdio, põe, adapta. Ah, não, agora voltou presencial, então volta presencial, ué. Agora vamos com os dois, então vamos com os dois, ou seja, tá sendo adaptável ao momento e ao contexto e ao cliente, né? Principalmente. Porque o cliente, no fim das contas, como a gente já falou aqui, é quem... A razão de existir de uma empresa, além do propósito maior que ela tem com o Senhor, é o cliente. Né? Então, foi isso que aconteceu. Quando a gente decidiu começar a adaptar para os eventos online, é porque o cliente ele precisava de um evento online, ele não precisava mais do evento presencial. E eu estava com todo mundo parado e alguém querendo um evento online, então vamos dar um jeito de descobrir como fazer. E às vezes o empreendedor ele coloca o negócio dele dentro de uma caixinha. Casulo, né? E ele diz, não dá, nossa especialidade é essa, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz. É importante ter esses limites, né, Thiago? Bem estabelecidos. Sim. Você deve ter um raio sei lá, de alcance aí. Mas você mesmo me disse agora há pouco, você está atendendo clientes... Até 300 quilômetros. 300 quilômetros daqui, que é um baita de um mercado, né? Então a gente precisa tomar o cuidado para não ficar muito preso dentro de uma caixinha, dentro de limites que a gente mesmo coloca e que de repente quando a gente expande a nossa visão, os negócios tomam um outro caminho, né? E pode ser uma bênção, né? Pode ser. Esse é um desafio grande que nós tivemos uns 3 anos atrás, foi uma inauguração de um frigorífico que teve aqui em Uraí, um frigorífico de cordeiro. Ele é o maior do sul do Brasil. E o cliente ligou, já é cliente meu faz tempo já. E ele fui lá fazer a visita técnica com ele, até então não tinha conhecido, porque eu sempre vou na fazenda deles e até então eu fui na cidade. Aí ele falou, aqui que vai ser a inauguração do frigorífico. Então era um galpão. E eu falei, mas cadê a cozinha? Ele falou, não, mas não tem cozinha. Eu falei, então tá bem, então. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então, quantos convidados? Ele falou, não, é 500. Eu falei, tá bem. 500. Eu falei, o que você quer que serve? Ele falou, eu quero que você serve 5 pratos só de cordeiro. Eu falei, então tá bem, então 5 pratos só de cordeiro. Eu falei, então aquele canto ali você coloca 2 pias para mim, o resto é comigo. Aí mandei caminhão descarregar de coisa, um monte de mesa, cadeira e tudo. Até para aí a gente encheu a van, depois na hora de voltar não conseguia arrumar as coisas. Não cabia. Desmontou as peças. E foi um desafio, mas foi com a certeza, assim, eu tenho que ser capacitado para isso. Entendeu? Deus me capacitou. Foi 5 pratos que eu também nunca tinha feito, foi 5 pratos que não tem no mercado e que ficou no meu cardápio depois, entendeu? E nesse dia estava o prefeito, estava o governador na época, estava senadores, tinha um senador, tinha 3 deputados, então tinha assim e disso teve muito fruto, muito fruto. Imagina. Muito fruto. Muitos contatos. Bastante. Legal. Isso aí, né? Isso aí. Baita de um aprendizado, né? Como eu falei para vocês, esse é um empreendedor raiz. O cara que tá aí, ó, se equilibrando as duas canoas, que em breve, né, Léo, deve focar só no negócio. E não é problema nenhum, gente. Não é vergonha, não é problema. Desde que você honre o lugar onde você está trabalhando, cumpra com o seu papel. Exato. Você mesmo disse que tem toda uma produtividade que você precisa entregar como funcionário de uma empresa. E você cumpre isso. Exato. Né? Você entrega e você empreende também aí nos horários que você faz, que você cria, com as estratégias que você tem. Outra coisa que é legal, você de repente pensa, puxa, mas como é difícil vender? O Léo acabou de dizer agora há pouco. Quem são os vendedores deles? Pessoas que nem são da mesma área, né? São parceiros que ele foi criando, que estão vendendo o produto dele por ele. Então, gente, parcerias também são muito importantes, né? Você se conectar com empresas, com pessoas, e o reino de Deus é muito bom nisso, porque a gente se conecta com pessoas como a gente se conectou, né, Léo, em algumas situações, várias situações. Então, isso também é uma outra chave, né? Você, de repente, não precisa se esforçar tanto para vender o teu negócio. Faz parceria e deixa os seus parceiros, né? Permita que os seus parceiros vendam o teu negócio, vendam o teu produto, isso... Vendo dele também, né? Com certeza, é o que a gente faz hoje, entendeu?
Porque o cliente, quando ele pede um completo, um evento completo. Então, hoje a gente consegue fornecer o completo. Sim. Então, até da parte de garfo, prato, até decorações, até se precisar do espaço também, a gente tem parceria. Então, igual o Fresarim falou, é uma parceria o quê? Eu orei muito para isso, entendeu? Não foi assim, ó, no estralo, como a empresa também não foi no estralo. Entendeu? Eu vejo hoje assim que a gente está gatinhando ainda. Eu sei que Deus tem muito mais para nós, você está entendendo? Mas nesse período a gente nunca pisou em ninguém, a gente nunca desmereceu ninguém, nós nunca falamos mal de ninguém, nós nunca comentamos nome de buffet para falar assim, ó, aquele lá fez isso, fez aquilo, até que nós comentamos agora há pouco. Eu acho que isso é antiético, entendeu? Não falar mal de outra do mesmo ramo, cada um tem o teu setor, cada um faz aquilo que quer, então eu acho que você não tem nada a ver com o que o cara serviu. Isso aí, você tem que se preocupar com o teu negócio, certo? Se você está vendo a falha lá do outro, então tenta ser melhor que ele. Tenta ser melhor que ele. Produz melhor que ele. Mas sem falar mal. Isso aí não vai em nada. Léo, muito bom, cara. Eu já te falei isso, às vezes que eu orei por você e pensei no teu negócio, cara, eu vejo você num buffet bem grande, sabe? Eu vejo caminhões com a tua marca. Isso eu não esqueci, você falou aqui na frente, quando eu cheguei com a van aqui, isso, você falou. Circulando por aí caminhões, levando estrutura para outros lugares, né? Porque você, cara, é um cristão assim, raiz também, né? Aquele cara que serve com amor. Você faz tudo com muita excelência. Obrigado. Você é um servo por excelência, né? A tua equipe se espelha muito em você, muito claro ver, nítido, né? Como você falou da Tierô, da sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor espelham o que você é, esse servo por excelência. Então, eu vejo teu negócio só crescendo, né? Só crescendo. E o Léo é um empreendedor para a gente se inspirar. Começou, como você falou, abaixo da linha do zero, né? Abaixo. Sem nenhum investimento, sem nenhum sócio que colocou dinheiro, né? Começou do zero, foi crescendo, continua crescendo e vai crescer muito mais. Para você ter uma ideia, assim, ó, como Deus honrou tanto a gente, eu trabalhei 5 anos, nós não tínhamos conta no banco, nós não pegamos dinheiro emprestado, nós não pegamos nada, certo? Depois de 5 anos que eu ainda falei para Renato, falei, nós vamos ficar esse período de 5 anos trabalhando, sem abrir conta, sem ter nada, certo? Até a empresa tinha CNPJ, tinha nota fiscal, tudo, mas a gente depositava só os eventos em conta particular. Eu falei, não vou cometer os mesmos erros que eu cometi na outra empresa. Eu falei, a hora que der os 5 anos, que é os anos, fala assim, não, agora está firmado, está enraizado. Aí foi que nós abrimos conta, não pegamos financiamento, nós nunca pegamos dinheiro emprestado em banco para nada, certo? Em relação a isso. Nós temos hoje, assim, algumas situações que trouxe da pandemia para nós. Em relação a eventos que estavam agendados, que agora você tem que devolver o dinheiro para o cliente. Então, tudo isso. Mas é um negócio que já está tudo acertado, vai ser tudo parcelado, entendeu? Mas não aquela loucura, falar assim, eu vou lá no banco pegar um dinheiro para injetar nisso. Não, porque daí você vai ter que pagar o cliente, você vai ter que pagar o banco, vai pagar o dobro do que você vai pagar juros. Então, eu vi que foi um ponto muito importante. Eu não quis cometer a mesma coisa que eu cometi lá no passado, de pegar dinheiro. Então, a gente não abriu conta mesmo. Ou seja, uma gestão financeira bem redondinha, na raça. Foi na raça, na raça mesmo. E eu vejo assim que eu tive muita ajuda da família. Entendeu? O meu irmão foi uma pessoa muito fundamental, me ajudou muito no início, assim, incentivando. Meu pai, quando estava vivo também, teve alguns eventos que foi junto, ajudou. Creio que ele estava alegre por isso, entendeu? Então, eu creio que o passo é esse. Legal. Mais fácil você pedir ajuda para quem está do seu lado, da família, para te dar uma força, do que você entrar de cabeça num banco. Falar assim, eu vou porque eu estou vendo lá na frente que vai ser um negócio grande. Não, um negócio grande você só vê depois que você caminhar. Você vai caminhando e vai. Claro, gente, tem situações, oportunidades, né, que podem aparecer que faça sentido. De repente surge para você um grande buffet, onde você precisa financiar uma parte e tal, que tá nítido, né? Você coloca aquilo num planejamento,
você vai ter o recurso para bancar, ok. Eu não vejo que é um problema, mas eu acho que você fez o certo. Você já tinha passado por situações do passado que você não podia mais. Eu não podia errar de novo. Não podia errar porque hoje eu já tinha uma outra geração atrás de mim, que são os filhos. Mesmo que eles não queiram seguir esse caminho, né? Mas, isso aí. Mas a estrutura está aí. Excelente. Aprendizado aí, mais um que a gente leva daqui, e creio que quem está ouvindo também vai levar aí bons exemplos a seguir. Né? Vale. Muito, muito, muito bom ter você aqui, viu, Léo? Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, né, com vocês. Os top de Londrina, eu falo que vocês são top mesmo. Até o Totti não está aqui também, queria honrar a vida dele, né? Porque eu me espelho muito em vocês também. Eu pego muito gancho de vocês, eu sigo vocês, falo assim, não, eu vou ter que fazer igual eles ali, que os caras são muito bons. E porque tem um princípio, né? Vocês estão servindo nessa casa também, uma casa que me edificou muito, tanto como empreendedor, como marido, como pai, como filho também, entendeu? Aprendi a ser um filho melhor, aprendi a tratar as situações totalmente diferentes, entendeu? Há uma gratidão muito grande pelo meu pastor, que é o pastor Paulão, a pastora Marúcia, que pagou um preço no começo, mas hoje eu louvo a Deus pela vida dele. Pastor Davi, a pastora Mônica, né, cara, não tem o que falar, cara, sabe? Só tem a acrescentar na minha casa. Legal. Só acrescentar. Isso aí, gente. Sou muito grato. Nós também, Léo, a gente é muito grato. Deus, quando está no controle, né? Todo empreendimento que tem Deus à frente, no controle, quando os propósitos estão alinhados do negócio e do Senhor, as coisas andam, né? E é isso que eu vejo você fazendo, a gente aqui buscando fazer também no nosso dia a dia, é sempre alinhar o propósito do nosso negócio com o propósito de Deus, e aí a coisa vai. Como você disse, não precisa nem vender, que tem sempre alguém querendo comprar. Só assim, pegando um gancho, você vê como que Deus honra a gente quando você está no caminho dele. Em 2020, nós recebemos uma medalha prata de melhor daqui de Londrina, né? E ano passado a gente recebeu a medalha de ouro. Parabéns. Melhor daqui. Então foi assim, quando eu recebi mesmo, foi, nossa, foi... E não foi por falta de concorrente, né? Não foi. Tem bastante. Grandes com grandes. Então não foi para mim, cara. Foi para Deus. Amém. Foi para Deus. Léo, alguma consideração final aí? Você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Sim, consideração final, até no decorrer do nosso podcast, até eu falei algumas coisas, né? Mas que você seja verdadeiro naquilo que você vai fazer. Verdadeiro mesmo. E não comece um negócio pensando naquilo que o outro faz. Não vai engordar o teu negócio com o boi que está engorda do vizinho, entendeu? Seja você mesmo. Então comece o teu negócio com o coração tranquilo, com o coração no lugar, certo? É isso que eu tenho uma dica para vocês não chegar lá na frente e falar assim, mas por que eu não consegui isso? Você não conseguiu isso porque o teu coração engrandeceu mais que você, mais que o teu negócio. Então eu vejo que um coração contrido, um coração tranquilo mesmo, você vai conseguir ir longe. É isso que eu aconselho a vocês. Muito bom. Legal. Isso aí. Não perder jamais a humildade, o foco e lembrar que é o Senhor que está à frente, né? Sempre, cara. Sempre. Independente se você tem 1 milhão, se tem R$1, tem que ser o mesmo. Isso aí. Tem que ser o mesmo. Obrigado, Léo. Mais uma vez. Obrigado, Thiago, pela participação. A gente fica por aqui. Obrigado por você também que está nos assistindo, está nos ouvindo. Os próximos episódios em breve estarão no ar aí. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, um abraço.